sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot aqui na Milk Experience. E a gente está hoje com convidados super especiais. Um você já conhece, que já passou por lá pelo outro estúdio, mas outro não. E eu vou fazer a apresentação dos dois e vou usar minha colinha, minha gente. Hoje temos a honra de receber dois convidados da Latec Ingredientes, que é uma empresa que vem se destacando com apoio técnico e estratégico nas indústrias de laticínios, que é Rômulo Leite. Ele é sócio da Latec Ingredientes, técnico em laticínios pelo Instituto Cândido Tostes e possui MBA em gestão empresarial pela FGV. E como vocês já conhecem, o Arthur Tertuliano, que também é sócio da Latec Ingredientes, também tem o técnico em laticínios, e eles atuam diretamente na otimização de processos e maximização de resultados na indústria. Então, eles são um elo entre a inovação e rentabilidade. E é por isso que eles estão com a gente hoje. Vou pedir para que vocês se apresentem, mas vamos começar pelo Rômulo, porque você já se apresentou no outro episódio. Estou de casa. Imagina, agradecer primeiramente o convite, né, de vocês, a gente participar do podcast, abrir esse espaço para a gente falar um pouco, né, do nosso dia a dia. Eu sou técnico em laticínios, né, foi minha primeira formação, saí da escola lá com 17 anos, então já se fazem 20 e parei de fazer conta, né, um pouco mais de 20 anos que a gente está nessa vida, né, de laticínios, e o tema também chama muita atenção, né, porque de toda a minha trajetória profissional eu sempre tive muito envolvido, muito ligado com empresas de muita inovação, empresas muito inovadoras no setor, né? Então, quando vocês convidaram para a gente falar um pouco de inovação em lácteos, no setor de lácteos, é uma alegria para a gente em dobro, né? De poder falar de um tema que a gente gosta tanto. Muito obrigado, meninas, mais uma vez pelo convite, né? A Latec presente aqui é uma grande alegria. Como eu falei também, como você falou, e da outra vez a gente falou também, sou mineiro, técnico em laticínio, né? Estamos aí em julho agora completando 2 anos desse trabalho que a gente iniciou aqui no Nordeste, a Latec já com seus 12 anos, e mais uma vez trazendo inovação, trazendo novidade para a Milk Experience, né? Nós estamos trazendo mais uma novidade, inovação onde a gente consegue levar tecnologia para o cliente, tecnologia nas tomadas de decisão. Então isso é mais uma vez gratificante, né? E obrigado pelo espaço. Quem não assistiu o episódio está lá no YouTube, clica lá, episódio 14, onde eu falei um pouquinho também do que a gente... Vocês cuidado, daqui a pouco o Arthur vai querer apresentar esse podcast. Vamos fazer uma cadeira cativa. Cuidado, não fala isso não brinca não, você não sabe. Estamos sempre disponíveis aí. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. E é muito bom estar aqui para trazer mais novidade, trazer coisas novas e a gente falar um pouquinho desse mercado que a gente ama. Vamos lá, vou começar. Porque antes, nos bastidores, a gente estava conversando um pouco sobre o tema e eu falei que eu entendo da parte de legislação, da controle de qualidade, mas o meu conhecimento na parte de produção não é conhecimento aprofundado, né? E hoje eu sentei aqui para aprender com quem está lá. Então, desculpa se eu te interrompi, mas você tocou num ponto que eu tenho repetido isso algumas vezes, porque realmente é o que eu tenho no coração. A cadeia de laticínios é uma cadeia muito grande, né? Isso. É quando você fala, eu não domino esse tema específico. Tu pensa o seguinte, o dono de laticínio hoje, o laticínio gerencia hoje, lá a alimentação da vaca do produtor dele, e ele gerencia a temperatura da geladeira do cliente final dele. Isso. Olha o tamanho dessa cadeia, tudo que está aqui no meio, né? Desde o que você falou, tributação, legislação, ingredientes, equipamentos, edificações, né? Então é muito complexo, e o que eu posso te falar assim de partida é que a gente vê muita inovação acontecendo em todos esses pontos da cadeia. E assim, a gente vê inovação em todos esses pontos. E é fundamental, além da gente conhecer a inovação, a gente conhecer a cadeia, né? A gente acabou de gravar um episódio que falava justamente sobre isso. A importância de eu estar inserido dentro daquela cadeia e eu ter um conhecimento como um todo, né? Obviamente que eu vou demorar muito mais para ter um conhecimento tão técnico como vocês que estão lá na área de produção. Mas eu preciso, como profissional, ter uma noção, né?
E aí eu queria que hoje vocês me explicassem como eu posso inserir inovação para que eu consiga ter rentabilidade dentro do laticínio. Essa é a palavra de ouro, né? O cenário de lácteos é um cenário muito disputado na ponta, né? Se a gente pensa nos queijos, né? Principalmente mussarela, o queijo mais fabricado no Brasil. Então você tem uma disputa comercial muito grande. E o que a gente tem observado é que a aplicação das inovações, né? A capitalização dessas inovações com rentabilidade é o que tem sido fiel da balança entre lucro e prejuízo. Basicamente, assim, há algum tempo atrás, com menos competição, com o mercado menos acirrado, alguns anos atrás, a inovação ela era uma opção. Agora é uma vida ou morte. Ou inova, ou fica para trás. E não consegue competir mesmo. Fecha, né? Fecha o circuito. É porque o seu competidor, né, a quem você está concorrendo na ponta, ele também está olhando isso, né? E aí, lógico, a gente tem sido conhecido pelas questões dos ingredientes, mas isso vem com ingrediente, isso vem com equipamento, isso vem com tomada de decisão dentro da fábrica. Então, essa competitividade... As automações, né? Exatamente. Você consegue alavancar ou não, principalmente a partir da sua tomada de decisão. Isso vem desde a gente estava mexendo nos nossos materiais hoje, isso vem desde a coleta do leite, né? Você ter uma inovação, uma tecnologia que te ajude a escolher a tomada de decisão de qual leite colocar em cada linha de produção, né? Isso gera competitividade. A gente vê, por exemplo, que uma qualidade de leite, por exemplo, uma proteína mais baixa em relação a um produtor com uma proteína mais alta, te dá um gap de rendimento gigantesco. Então, essa escolha que o produtor vai fazer, até qual leite pegar, quanto pagar, como se desenvolver, isso tudo gera competitividade. Esse é um excelente começo, esse exemplo que o Arthur está trazendo, porque, por exemplo, você tem uma coleta de leite hoje na fazenda de vários produtores. E aí muito se fala, já há muitos anos, de pagamento por qualidade, por exemplo. Né? Tem uma série tem uma série de dificuldades para se implantar isso de verdade, se você vai conseguir ou não. Né? O que mudou do passado para agora? Agora você tem precisão analítica para pagar com justiça. Isso. Tá. Antes era mais difícil você ter essa precisão analítica, era mais caro, estava mais distante, você tinha equipamentos inacessíveis para fazer isso ou alguns muito baratos que não te entregam precisão. E aí não dá para usar isso como um critério de remuneração. E ainda que você não use como critério de remuneração em si, é um critério de seleção, concorda? Se eu não sei o que eu estou recebendo no leite em relação a proteína e gordura, por exemplo, se eu não tenho certeza do que está entrando, eu não tenho como remunerar adequadamente. Né? Se eu não sei. Agora, se eu passo a saber, eu posso falar, opa, peraí, esse leite aqui do fulano a R$ 2,50 tá barato, mas o do ciclano a R$ 2,20 tá caro. Porque o do ciclano não me entrega proteína, não me entrega gordura, eu tô comprando volume. E também volume não vira queijo. Dá para direcionar, porque tem produto lácteo que carece de um leite de melhor qualidade, que não aguenta tanto processo de acidez, enfim, que não vai aguentar a porrada ali e não vai dar um resultado bom no produto. Ou a qualidade do produto é um ponto, mas a rentabilidade financeira também. Vou te dar um exemplo. Prático. Você tem um analisador de leite simples com 5% de variação. E aí você quer começar a pagar por qualidade. E aí você recebe um leite que chega com 3% de proteína. Esses 3% com a variação de 5%, ele pode ser entre 2,85 e 3,15. Que é o gap normal de todo dia. Então, 0,1 de proteína a mais, 0,1 de proteína a mais, em 100 litros de leite, em 1.000 litros de leite, dá 3 kg de queijo. Para nessa informação de novo. Repete essa informação de novo. 0,1% de proteína para cada 1.000 litros de leite te dá 3 kg de queijo. Certo. E eu tô pagando mais caro. E aí você não sabe se você tá pegando leite com 2,80 ou com 3,15. Se você tem um analisador simples, com gap gigantesco. Enorme. Agora, e se você tem um analisador igual o que a gente tem promovido com um parceiro nosso,
né, que é a Foz, é um novo parceiro da Latec, por isso que eu falei que é uma inovação, onde você tem um método analítico muito sensível, com 1,2% de variação. E a gordura também, o Felipe estava me falando que é mais preciso do que o próprio butirômetro. Exatamente. Por exemplo, na proteína eu estou falando que o 3 pode ser 3,03 a 2,97. Eu saio de 2,85 a 3,15, diminui. Quando eu vou pagar por qualidade, eu vou poder pagar aquele produtor que está me entregando com 3,10, que eu achava que era 3, de forma justa. E aí agora eu consigo pagar de forma justa qualidade, e não só isso. Não só consigo pagar, como consigo selecionar, consigo separar, consigo excluir aqueles produtores que estão me dando prejuízo, porque chega num ponto também que o produtor está te dando prejuízo, né? Ou, por exemplo, um analisador de CCS e CBT, que quando você faz CCS e CBT juntas, você tem um tempo ali de 10 minutos de análise, e quando você faz CCS tem um tempo de 1 minuto e meio. Cara, isso Vou repetir a informação. 10 minutos para fazer contagem total de bactérias. Muito rápido. Demora 3 dias para você fazer. Eu já vou dizer que tradicionalmente. Que eu quero conhecer a tecnologia tá de ver. Disponível. Você, vou passar lá no no método tradicional, você só sabe a contagem que tinha do leite depois que seu produto está pronto. Exatamente. E era até difícil. Embalado lá na câmara, se bobear no mercado, dependendo do que... Ou então já perdeu a validade, porque aquele de saquinho, tem alguns clientes que fornecem para o governo, que com 5 dias já foi embora. Aconteceu um problema, faço o quê? Já deu. Não, e não só isso, por exemplo, até a tomada de decisão para você ter uma equipe de campo eficiente agindo sobre o produtor. Não, e assim, eu vou além, né? Você falou aí de uma equipe de campo, mas envolve tantas nuances só nessa pequena fala que a gente teve aqui, que a gente envolve a equipe de campo, a gente envolve a qualidade, porque aí isso vai me direcionar. Antes eu quero uma obrigação receber um leite com 3, porque estava na legislação, deixa de ser uma obrigação para ter aquele valor mínimo, aí eu preciso receber o mínimo. E agora eu vou envolver o financeiro da empresa, então isso vai envolver uma série de pessoas, uma série de setores que vão fazer a engrenagem funcionar. Então, acaba que a inovação deixa de ser uma vontade, um desejo do produtor para realmente ser uma necessidade. Hoje você tem condição de ter basicamente uma clínica do leite dentro do seu laticínio. Exatamente. Literalmente, porque, por exemplo, a Foz é o principal fornecedor de equipamentos da clínica do leite. Você consegue ter uma versão compacta dentro do seu laticínio. Eu fiquei feliz com o valor, assim. É caro, olhando pro micro, mas ele se torna barato, porque ele vai conseguir suprir... Atender o macro. O macro. O retorno disso, em cima da tomada de decisão correta, te dá um payback muito curto na realidade. Porque foi muito engraçado quando a gente iniciou o trabalho. Eu tive num laticínio, ele tinha 3 queijomatics, 2 mais novas e uma bem antiga, e ele tinha um rendimento médio. Na queijomatic menor, mais antiga, ele tinha quase 1 litro de leite a mais por quilo de queijo. Quando ele fazia tudo e ela era menor, isso diluía. As duas a tomada de decisão de tirar a queijomatic... Então, aquela foi a primeira tomada de decisão, né? Assim, você faz um trabalho onde você apresenta que aquele equipamento te levou a essa tomada de decisão. Aqui a gente está indo além. A gente está falando assim, esse grupo de produtores, ele não tem você comprar o leite dele está te dando prejuízo. E o que você vai fazer a partir disso? Ou então, esse grupo de produtores, a gente precisa realizar um trabalho mais a fundo com eles, para a gente tornar eles esse leite seu que é melhor. Então, assim, é o direcionamento, sabe? É o direcionamento de como trabalhar, quem trabalhar, né? Às vezes, por exemplo, o laticínio tem vários produtores, tem aqueles produtores exemplo, que aí o comprador de leite está sempre lá, que é um cara muito assediado, e aí tem que trabalhar com esse, mas a gente precisa também melhorar, porque a gente falou disso no outro podcast. O Nordeste ele tem uma cultura leiteira muito forte, tem crescido o volume de leite, e agora a gente tem que apostar cada dia mais na qualidade. A gente tem que levar essa tecnologia
né? Lógico, o laticínio vai obter benefícios com isso, mas a gente expandir esse benefício para outros... Eu acho que a grande mudança é que agora o tomador de decisão tem informação confiável para tomar a decisão. Porque investir em qualidade é caro. Investir em qualidade é caro. Melhorar a qualidade de leite é caro. Só que é muito mais caro ficar com leite ruim. Só que aí, tudo bem, eles ouvem isso aí há 10, 15 anos. Isso aí não estou falando nenhuma novidade. Né? Falar, ficar leite ruim é caro, não tem como consertar leite. Leite ruim é um termo genérico, né? Leite com proteína baixa, leite que fica na fazenda 4 dias e tal. Agora ele tem ferramenta para quantificar quanto isso custa e qual está sendo a minha perda e tomar decisões. E transformar isso em dinheiro. E fazendo isso com precisão. Com precisão. De verdade. Podendo confiar no resultado. A gente falou de leite, mas, por exemplo, soro. Qual a proteína de soro hoje? Você está perdendo quanto de proteína de soro? Ninguém sabe hoje. Quem não tem um FOS não sabe. Não tem equipamento. Não tem equipamento para saber. Aí faz densidade do soro. Fiz a vida inteira. Continuo fazendo, porque a ferramenta não tem FOS em todo o laticínio, e a gente não anda com FOS ainda. Né? Mas, e não tem todo o laticínio ainda. Ainda também. Você faz densidade de soro, que é uma análise super imprecisa, susceptível a erro de analista absurdo. E aí você toma suas decisões de processo, baseado no que você está perdendo no soro, baseado em densidade de soro, que é terrível. Né? Gordura de soro, tudo bem, tem uma lógica que faz o butirômetro, tem uma precisão utilizável. Né? Então, tem muita coisa nessa geração de dados com precisão. Né? Você consegue fazer muita coisa em rentabilidade, com equipamentos precisos para entrada, monitoramento, seleção. Outro exemplo, eu faço, por exemplo, leite pasteurizado e faço queijo na minha fábrica. Ou leite UHT e queijo. Qual a importância da proteína para o leite pasteurizado e para o leite UHT? Estar dentro dos limites da legislação. 3. Né? Se eu tenho uma seleção de leite na minha fábrica com 3,2 e outra seleção com 3, e eu jogo 3 para pasteurização, ou para o UHT, ou para iogurte, ou para bebida láctea, e jogo 3 e 2 para queijo, eu tenho um resultado financeiro. Se eu misturo isso e jogo 3,1 para os dois lados, eu tenho um resultado financeiro muito pior. Eu perdi aqui indo para o leite, né? Porque ele só precisava cumprir com a legislação. Deixa eu trazer outro ponto também que você falou, porque isso é sensacional. Padronização de leite. Vou te dar exemplo de padronização de leite. Certo. Faz o HT, faz leite pasteurizado ou HT, precisa estar com 3% de gordura. Se eu tenho uma variação de 3, 4% na leitura, sem precisão, isso, no creme, no leite, na hora que eu for padronizar, eu padronizo uma quantidade errada. Eu sempre tenho que ter uma margem para cima. De segurança. De segurança. Ficar fora. Então, você tem que ser no mínimo 3,05. Tem que ser no mínimo 3,1. A gente porque senão o pessoal da qualidade vai chegar lá e vai porque senão vai chegar um leite com 2,9 lá. Ou seja, pega aí uma pessoa que roda, vamos falar um número assim, 200 mil litros de leite pasteurizado por mês. Ou então, um laticínio que roda 1 milhão de litros de leite mês, 30 mil por dia, mais ou menos. 0,1 a mais ele está tendo que mandar para o leite, porque ele tem margem de segurança. Porque você não tem precisão analítica. Exatamente. E aí, imagina... Se esse produto dele foi pego, ele pode pagar uma multa gigantesca e ele está perdendo porque podia ir para outro produto. E a gente está falando de padronização de leite, porque a gente precisa... Mas de queijo também. Imagina eu ter uma produção de leite onde eu tenho um tanque com 2,7, outro tanque com 2,9. E aí, por que isso acontece? Porque ele precisa desnatar manual. Toda vez que ele abre o desnate, é uma gordura de creme diferente. E aí a conta que ele se baseia é na média que ele tem. Aí agora ele está tirando com 60, depois tira com 58, depois tira com 62. Aí ele não consegue ter uma pessoa fazendo gordura de creme o tempo todo, gordura de leite o tempo todo. Né? Ele vai mais ou menos na média, né? Da média que dá isso. E aí você tem um equipamento desse com precisão à disposição para fazer a gordura no silo, a gordura do creme em 1 minuto. Então você começa a desnatar, retira o creme, faz uma análise em 1 minuto, toma a decisão rápida assim, não, esse creme não está com 60, ele está com 64.
eu ajusto isso na padronização e tenho uma gordura exata sempre na minha queijoada. E eu vou ter padrão de produto também. Eu nunca vou mudar sabor, nunca vou mudar textura, porque eu tô tendo... E isso vai impactar lá na ponta, no cliente. Exatamente. Né? Porque se eu vou para o supermercado e eu sou habituada a comprar o queijo do laticínio X, porque ele tem aquela característica, a partir do momento que ele não tem uma padronização, eu não compro novamente. E é isso, eu vou para o supermercado procurando aquele produto específico que eu já comi e que eu gostei. Né? Então, quando você fala do cliente, do consumidor final, isso faz uma diferença muito grande. Tem um outro equipamento que é mais robusto, né? Mais robusto não, assim, maior, com mais parâmetros de análise, é a mesma tecnologia, mas com mais parâmetros. Por exemplo, ele dá uma análise de caseína. E a gente sabe, a gente até mostra isso na nossa palestra, que tem uma variação de caseína no ano. Então, se eu considero fazer uma análise de caseína gordura para a produção de queijo, eu vou ter diferentes níveis de gordura durante o ano para a produção do queijo, para obter até os mesmos parâmetros finais do queijo. Então, por que isso acontece? Imagina que eu faço queijo com leite a 3% o ano inteiro. 3% de gordura o ano inteiro. E aí, em determinado mês, a minha proteína, que era a minha caseína, que era 7 vezes 3, 21, 2,10, 2,1, caiu para 2, a minha relação entre gordura e proteína mudou. Meu queijo vai mudar, mesmo eu fazendo com a mesma gordura o ano inteiro. Não tendo as Mas outras análises, porque eu não tenho análise de proteína. E se eu fizer uma análise imprecisa, aí eu fico louco, que é pior ainda. Que eu posso potencializar a imprecisão, né? Aí eu começo a padronizar. Que é 5 para mais, caseína, 5 para menos. Exatamente. Entendeu? Então você vai ter oscilação, pô, mas eu fiz tudo igual, fiz sempre do mesmo jeito e o queijo está diferente. É porque não padronizou a relação caseína-gordura. Tem pelo menos, sei lá, 30 anos, 40 anos que a gente fala de padronizar a caseína e gordura. Mas não tinha ferramenta. Agora tem, né? Agora tem ferramenta para fazer isso. Sempre eu falo, não tinha assim, não era acessível, né? E demorava também, acessível. né? Agora você pode ter dentro do laticínio ali, rapidão. Ou você tinha que fazer um Kindle, que é um método que quem já fez sabe, uma delícia de fazer. Ou não fazia, né? Ou era muito caro. A Foz é uma empresa que existe há muitos anos, é uma empresa dinamarquesa, líder nesse mercado há muitos anos, sempre existiu. Mas o acesso, né, o custo, né, a isso, você não tinha equipamentos tão compactos como que você tem hoje, entregando essa tecnologia de ponta, né? E nós só estamos na primeira inovação, né, Tu? Só na primeira. E a gente só falou de proteína e gordura e pincelei sobre CBT e CCS. E assim, já Eu tô querendo até criou um pra mundo mim. diferente na minha casa. Não, eu já fiquei pensando aqui, não só no estabelecimento em si, nos laticínios, mas também em pesquisa. Né? Se você vai fazer pesquisa para a inovação dos produtos, o quanto ter essas inovações dentro dos laboratórios de pesquisa é importante. Mas a grande maioria tem hoje. Já tem. Hoje é difícil você pegar, por exemplo, uma outra empresa que a gente distribui, a Novonesis, né? Que trouxe todo o legado Christian Hansen e o legado Novozymes, que eram duas gigantes aí de biotecnologia, né? A Christian Hansen 100% focada em leite e a Novozymes em enzimas, um portfólio absurdo. Eles têm, por exemplo. Tem que ter, você não tem condição de entender Mas o aí a comportamento, gente tem, mas aí a quando você fala performance assim... de uma enzima, por exemplo, Sem conhecer todos esses sem ter os parâmetros. Mas aí quando você fala assim, você fala em relação à pesquisa, no caso de um nível de mercado alto. Eu estou falando em pesquisa de universidade, que alguns pesquisadores pegam um determinado problema para avaliar e que acabam não tendo resultados tão precisos e tão úteis para levar para a sociedade, justamente porque a gente não tem esses níveis de inovação. Ou então precisa levar para um nível de análise mais complicado, como o Kildo, que a gente falou. Isso. Né? Por exemplo, o butirômetro, ele não é um método de calibração de comparação do FOS. Porque ele é mais impreciso do que o próprio FOS. Então, que é a curva padrão. Porque para Ecomilk a gente usa o butirômetro como método, né, de calibração. E para ele não, para ele tem que ser análise, certificado, da fio, tem todo. Eu nem você sei pode falar até usar butirômetro, mas aí você vai piorar a precisão do FOS.
Porque você vai entrar com um parâmetro de calibração que é mais impreciso do que a própria curva dele. Não tem nem lógica você fazer isso. Né? Não tem nem sentido. Exatamente. Aí tem que explicar, isso é um problema também, porque quando começar a usar FOS, a gente vai ter que explicar para os fiscais, que é o calo da gente. Mas tudo bem, a gente explica. Não, e uma outra coisa legal do equipamento que a gente vai falando e vai lembrando assim, é que, por exemplo, essa curva, ela existe também relacionada ao seu leite. Então a gente tem as curvas padrões de 1 bilhão de aplicações aí lá fora, mas a gente também pega essa curva padrão, né, muito estudada, traz, por exemplo, o laticínio tem 100 produtores, a gente pode passar os 100 produtores no FOS para que ele possa entender, né, essa curva relacionada à sua realidade de hoje. Então, isso a gente você deixa de avaliar um produtor, né, você deixa um leite que você captou, para você avaliar o seu laticínio como um todo. Exatamente. Você passa a ter uma clínica do leite dentro do seu laticínio. Você fazer produtor todo dia, se quiser. 1 minuto. É um sonho. Tempo analítico, né? É um sonho bem acessível. E assim, eu acho que a gente, com qualidade, vai pensar em investir num desse para andar com um desse no carro, né? Todo laticínio que a gente faz, a gente fazer. E eu acho, já assim, falando um pouco das inovações também e as conclusões das coisas, a interpretação de dados hoje é um grande diferencial para laticínios de sucesso. Porque você pode ter um FOS lá e ser só gerador de planilha e dado. É o que você faz com esse dado é que vem a rentabilidade. É um analisador. Como é que você vai tirar a rentabilidade de um analisador? Era o que eu ia perguntar. Interpretando, né? Eu ia até perguntar isso, né? Rentabilidade não está proporcionalmente ligada a só o aumento da quantidade de produção. Né? Isso pode estar relacionado ao quanto eu deixo de gastar e o quanto eu deixo de perder. Com toda certeza. Muito mais ainda no quanto que deixa de perder, né? Assim, a perda é... Porque ainda tem muita gente que pensa, eu vou produzir mais, eu vou pegar mais leite, vou produzir mais, então tá tudo certo. Mas não é só isso de produzir mais, tem todo um contexto que precisa ser avaliado. Essa semana eu escutei um negócio engraçado, eu não lembro quem me falou, vou tentar lembrar, mas o cara falou assim, eu não considero que eu ganho fazendo as coisas aqui certas no laticínio, eu considero o contrário. Eu considero que eu recebo 100 e tudo que eu não faço certo eu perco. Então ele considera assim, vou diminuindo, né, dos meus erros. É um mindset interessante, né? Você fala, legal, eu recebi 100% do leite aqui, né? Tudo que eu não transformo com eficiência, tudo que é perda no soro, tudo que eu não tomei a decisão correta e tive um resultado econômico, são as perdas. Que essa perda, às vezes, a pessoa associa em... Por exemplo, a pessoa não associa que não aproveitar melhor a proteína e a gordura no queijo seja uma perda. Ah, não, porque eu tenho soro, porque eu desnato. Sempre tem você tenta falar... Tem uma desculpa, você né? mesmo, que não é mascarar. assim. Isso é perda. Você perder a eficiência na produção, não conseguir absorver a quantidade de proteína que você precisa absorver ali para o queijo, né? Maior nível de retenção, maior nível de retenção de gordura, né? Que aí entra também as inovações, né? Por exemplo, coagulantes mais específicos para isso, né? Enzimas mais específicas para que a gente possa aumentar essa retenção de gordura. Então, assim, essa perda, não ter essa perda vem de inovação, de tecnologia aplicada na fábrica. E a gente também tem que desmistificar que inovação não é só equipamento. Claro. Inovação está relacionada também ao ingrediente que eu coloco lá, né? O insumo que eu estou utilizando, a embalagem que eu vou utilizar. Né? Tudo isso entra como inovação. Na seara de ingredientes, a inovação é bastante dinâmica, né? Eu participei, por exemplo, nesses anos aí, de alguns ciclos de enzimas coagulantes. Qual foi o primeiro ciclo? Bom, até o final da década de 90, embora já existissem algumas outras tentativas antes, o que a gente tinha predominantemente para se coagular leite era coalho bovino. Existiam algumas enzimas de risobulcurantes, enzimas que não foram bem pela qualidade do queijo e tudo.
precisariam ser purificadas e tudo mais. Mas, vamos dizer, final da década de 90, a gente teve o primeiro marco tecnológico, onde todo mundo usava só coalho, até ali, e a gente teve o primeiro coagulante à base de quimosina pura, né? No coalho bovino você tem quimosina e pepsina. Você tem, quanto mais quimosina no coalho, melhor era o coalho. Quanto mais pepsina, pior era o coalho. Então a gente já tinha entendido que a quimosina era a enzima bacana, né? Para coagulante. Coalho de vitelo. Por que o coalho de vitelo era o melhor coalho? Porque o vitelo, que só se alimentou de leite, ele tinha predominantemente quimosina no abomaso. Então você chegava a 75%, 80% de quimosina e 20% de pepsina. E o coalho tradicional isso invertia. Você tinha 80% de pepsina e 20% de quimosina. Então e aí era eficiente. caía lá embaixo, né? Então o coalho de vitelo era o que se tinha de melhor na década de 90. No final da década de 90, o legado Christian Hansen, né? A empresa hoje que se chama Novonese, mas na época chamava Christian Hansen, ela trouxe para o mercado a primeira quimosina obtida por fermentação. Então ela trouxe um coagulante chamado Kaimax, na época, Kaimax Extra, que era 100% quimosina, certo? E o que aconteceu? Primeiro, isso era muito mais concentrado, muito mais purificado. Então você passava de usar para cada 1.000 litros 300 ml de um negócio marrom, turvo e fedorento, que era coalho, para 40 ml de uma solução lípida, transparente, inodora, quase inodora. Já vazou no meu carro, não é tão inodora assim. E aquilo tinha que fazer o mesmo efeito no mesmo tempo e tal. Na época, a gente não tinha ferramenta para avaliar isso também tão bem, mas tinha comportamentos de coagulação diferentes. E foi disruptivo. Imagina para a pessoa que fazia queijo ali, né, os queijeiros mais antigos e quem já fazia há anos, isso foi disruptivo. E isso trouxe um ganho de rendimento na época em relação a coalho na ordem de 1,5%, 2%, que a grosso modo é falar assim, eu saí de um rendimento de 10 litros por quilo para 9,8, só trocando a enzima, né? Isso era líquido, claro e transparente. Final da década de 90. Nós estamos em 2025. Ainda tem gente usando coalho. Nós já estamos na terceira geração disso. Por que eu estou trazendo esse ponto? Que a inovação, ela não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Ela não é absorvida por todo mundo ao mesmo tempo, né? E nesse caminho, nessa jornada, tiveram laticínios que aderiram no primeiro momento. Falou, opa, peraí, vamos lá. Teve gente que já foi mais conservador, falou assim, vamos esperar um pouquinho para ver se isso realmente vai funcionar. Será que é verdade? Não é assim quando vem uma coisa nova? Será que vai mesmo? Quem é que já está usando, né? Quem já está usando? Tem o perfil. Tá certo isso aí? Eu quero ser o primeiro. Tem o perfil, eu quero ser o primeiro. E tem o perfil, quem é que está usando, como é que tá. Mas tudo bem, mas está no teste, né? Tá no teste. Aí depois nós tivemos a segunda geração de quimosina pura, que são as quimosinas de camelo. Então, da bovina para o camelo, de primeira geração, nós estamos falando aí de 15 anos de inovação. Isso já veio aí meados de 2010, eu não lembro exatamente, 2010 para frente. E isso melhorou mais 1%, mais 1 ponto alguma coisa, em cima da outra. Então, olha a distância que o coalho já ficou lá, né? Em cima da outra. E quem traz e carrega a inovação, isso é no nosso mercado de B2B, é no B2C. Quem carrega e traz a inovação e tem o peso de comunicar isso, enfrenta muito desafio. Sim. Muito desafio. Porque, ao mesmo, junto com essa desconfiança, vamos dizer assim, do novo, vem também muita desinformação. Por exemplo, aconteceu, tá? Falando que eu não vou contar os santos, mas vou contar o milagre. Então, nós desenvolvemos lá na época a quimosina de primeira geração, que hoje é consolidado, né? Naquele momento era inovação, hoje é consolidado. As mesmas pessoas, comercialmente, que vendiam coalho naquela época,
e não tinham essa patente, as mesmas pessoas, e que massacraram essa inovação e causaram desinformação no mundo inteiro, são as mesmas que hoje te oferecem essa primeira geração para você comprar. São as mesmas. Por quê? Porque a patente caiu, né? Aí ele pode ter comercialmente. Então, a inovação, quem é de fato inovador, ele tem que estar muito preparado para lidar com isso. Né? Para lidar com essas barreiras. E essas desinformações. É interessante também, porque, né? assim, e aí você que tem que provar que a coisa que não tem lógica, realmente não tem Você lógica. tem um trabalho dobrado, né? Porque você tem que mostrar primeiro já o trabalho. De mostrar... Mas aí você acha que acabou? Não acabou. Aí quando veio a segunda geração, a de camelo, quem só tinha a primeira geração? Começou a massacrar também. Marketing. Isso é Isso marketing é dos igual. caras. Não deu nada, mudou o rótulo e o preço. Não sei direito, acho que tá pra cair de camelo a patente. Também. Logo, logo ela vai virar a melhor do mundo de novo. No âmbito ali de quem vê. Só que Só que já tem uma terceira geração. Já tá em outro. Só que a gente já tem a terceira geração, para desespero de... Tem uns 10, 12 anos pra frente aí ainda. E mais um ganhozinho ali, né? Então, a inovação contínua enfrenta muitos desafios, mas entrega. Então, nós estamos falando agora, já nessa terceira geração, em relação à Qualy, de 5% de diferença. Então, quem ficou na década de 90 lá, abraçado com o Qualy, e está com ele até hoje, ele perde meio litro por quilo de queijo. No mínimo. Se o concorrente com o mesmo leite, que usa quimosina de terceira geração, faz 9,5, ele está fazendo com 10. E ele não dá para competir com o preço com esse cara que tá... Mas isso a gente está falando só de rendimento. A gente não está falando de qualidade, de vida de prateleira, de problemas secundários que são outros valores, né? Que são outros valores. A gente está falando no mínimo 5% de rendimento. Meio litro em cada quilo de queijo. Então, Quem assim, parou na primeira geração está perdendo 3. e aí tem uma outra coisa também, assim, esses momentos que as pessoas entram, é aquele momento assim, o cara que entrou primeiro, o cara que entrou depois, e aí na hora que esse cara do Qualy entrar, ele vai olhar para trás e falar assim, Vai fazer a conta inversa. olha o tanto de dinheiro, quanto Que eu de já perdi. tempo, quantos problemas eu tive para chegar aqui, né? Então, sem dúvida. E aí também, assim, a gente tem que ponderar e linkar os dois assuntos que a gente estava falando, né? Para o tomador de decisão também, muitas vezes, esse ganho, talvez ele não tivesse condição de mensurar, porque não tinha ferramenta para mensurar, por exemplo, na fábrica específica, ou estava cercado de pessoas que não tinham competência técnica para mensurar. Acontece muito. Então, é difícil para o tomador de decisão. Né? Voltando a mais ainda como a gente começou, olha o tamanho da cadeia de laticínio. Ninguém é especialista em tudo. O tomador de decisão não é um especialista em tudo, ele é um generalista no negócio dele. E tem vários especialistas nos quais ele se apoia. A gente delega, né, funções para aquele... Controle de qualidade é com ele aqui, ingrediente, processo é com esse aqui que eu confio, gerenciamento da fábrica é esse aqui, tudo mais. E aí eu vou para a pergunta que é, assim, chave, fundamental. Para mim ter inovação dentro do meu estabelecimento, por exemplo, é necessário, vamos dizer que obrigatório e fundamental que eu entenda o papel de cada setor e a responsabilidade de cada um deles, mas que no final eu sento com todo mundo e a gente tome a decisão junto. Eu concordo em gênero, número, grau. Né? A decisão ela é multissetorial. Eu brinco uma outra coisa, que é assim, eu tenho um cubo mágico, que essa aqui não está aqui, mas quando eu vou falar muito de processo e tudo, eu trago. A gente pensa às vezes que montar um processo de fabricação de queijo é um quebra-cabeça. Você tira uma peça, põe aqui e tal, mas não é uma quebra-cabeça, é um cubo mágico. Você mexe uma peça do lado de cada cubo que você está vendo, você mexeu outras 3 que não necessariamente você está vendo, porque tudo é interligado. Exatamente. Né? Assim, Bem complexo. eu preciso diminuir a carga de psicotrófico do meu leite, por exemplo. Para fazer isso, eu tenho que reduzir o tempo de coleta. Eu tenho que mexer lá no tanque de expansão. Na logística. Aí, quando o leite chega, eu tenho que ter uma dinâmica de recepção e de beneficiamento para não perder esse benefício que eu fiz lá. E eu tenho que ter a nova tecnologia que libera o leite mais rápido para entrar para o laticínio.
Também. Tem que ter, por exemplo, um dinamismo do pessoal de campo que espalhou os tanques, e aí ele espalhou um tanque de 4 coletas de 1.000 litros, e na verdade tinha que ser 4 coletas de 500, porque a temperatura que resfria, congela leite. Então, assim, tudo isso que a gente está falando está interligado. Até na hora de fazer a rota. Exatamente. Eu espalhei esses tanques, mas qual é o sentido que eu vou fazer a coleta desse leite? É tudo É isso que interligado. precisa pensar. Então a gente É não tudo é uma isso. coisa só. Tudo muito interligado, né? Fazer queijo é difícil. Mas é bom. As benfeitorias, elas se potencializam, sabe? Tudo que você faz de bom em cada setor se potencializa no outro setor, sabe? De ruim também, né? De ruim também. Mas nós vamos aqui fazer coisa boa, né? E que bom que é difícil. Se fosse fácil, não precisava da gente. Exato. E nem precisava a gente estar buscando sempre Não é? ter conversas como essa para entender, né? Então, para mim, que quando cheguei e disse a vocês, eu não entendo muito dessa área e quero aprender, já sai de uma conversa como essa com uma visão diferente, né? E isso é fundamental para quem está atuando lá dentro do laticínio, ele poder também ter muitas conversas como essa com pessoas de outros setores para poder entender realmente como é que é fazer queijo. Fazer queijo não é só pegar o leite e um insumo e colocar lá. Não, tem todo um processo e uma cadeia por trás. Sabe o que eu acho legal? E eu tive o primeiro contato com isso no Instituto Laticínios Cândido Tostes. É muito legal você ter no meio acadêmico pessoas que estão também na fábrica, sabe? É muito bom buscar conhecimento para soluções das coisas com pessoas que, sim, têm a bagagem teórica, estudam, mas também têm a bagagem prática. Que é bem diferente, né? Porque a gente senta aqui e fala das possibilidades, das coisas, mas a realidade é que botar isso em prática é um trabalho hercúleo. Você colocar as pessoas para fazer isso. Eu vou implantar um equipamento, um FOS, e vou passar a gerenciar esses dados e tomada de decisão em cima desses dados e tudo. Às vezes a realidade às vezes se impõe ao ideal. E nessa mistura aí de teoria e prática, o que eu costumo dizer é muito importante você ter o ideal. Saber qual é o ideal, mesmo sabendo que não vai conseguir fazer o ideal. Mas você nem sabe qual é o ideal, como é que você vai agir? Né? Aí você vai 100% das vezes você vai perder. Né? Então, a gente tem essa consciência, né? A gente estuda bastante, tem muita coisa de teoria e tudo, mas nós estamos em fábrica todo dia. Então, não tem, sabe, aquele mundo de ilusão que vai ser perfeito, que vai ser... Não, dá chabu, dá problema, é difícil de implantar. Tudo tudo é difícil. E nem tem é nada para todo fácil. mundo de cara, né? Não é. É a realidade de cada produtor, né? Mas quando a gente tem essa teoria e está na prática, a gente consegue também auxiliar a fábrica, o fabricante, na tomada de decisão, nos ajustes que precisam ser feitos, né, de forma consciente. De forma moderna, mas sem alto custo. Para que ele também inicie, né? Exatamente, porque são etapas. O ideal. Aí você chega numa fábrica e pensa, o ideal é se automatizar tudo, trazer... Você trocar todo esse equipamento. Não, você começa... Até o funcionário, você pode trocar também. Você começa aplicando Pareto. Exatamente. De tudo que você tem, o que influi normalmente 20% das coisas e resolve 80% dos problemas. Então vamos pegar todos os seus problemas, a gente afunila isso e resolve na primeira etapa. O que eu vou conseguir mexer aqui com menos esforço, menos investimento e tal, que vai me com dar alto mais resultado. Exatamente. É uma boa forma de começar, né? A melhorar, né? As melhorias. Mas para saber o seu 80-20, você tem que ter informação. Tem que ter dados. E eu lembrei também, vocês falando, na semana passada eu tive uma experiência muito legal que a gente fez uma implantação de um outro equipamento nosso que chama CoaguSense, que é um gerenciador da coagulação. De maneira resumida, ele monitora a coagulação em tempo real e determina ali para você sempre cortar a coalhada no mesmo ponto. E o princípio é muito simples. Você corta sempre no mesmo ponto, faz sempre o mesmo processo, você tem sempre o mesmo queijo. Né? E aí você deixa de ter lote seco e
e perder rendimento com isso, você deixa de ter lote úmido e ter defeito com isso. Então você começa, é uma ferramenta principalmente de padronização, e através dessa padronização você ganha rentabilidade. Fizemos uma implantação, aí já tinha um tempo que eu não ia na fábrica, e aí fui na semana passada, dei uma passada na fábrica, para ver de maneira geral, né, o andamento, eu forneço ingredientes lá também. E aí eu vi o rapaz operando o equipamento, você já fez? Já fez. Então o cara, com a prática do dia a dia, de todo dia, ele opera o equipamento melhor do que nós que ensinamos ele a operar. Ele tá ali todo dia, né? Mas no primeiro dia que ele operou o equipamento, eu tenho certeza que ele falou, pra que isso? Queria matar a gente. Mais uma coisa pra eu fazer. Que invenção. Já inventaram outro Pra negócio. que isso? Os caras inventaram outro negócio aí e tal. Tenho certeza que ele pensou isso. Hoje, opera, é o melhor amigo dele, ele não precisa ficar preocupado mais se tá na hora de cortar, se não tá. Ele não perde mais ponto de coalhada porque ele tá fazendo outra coisa, porque tem alarme. Então, é o processo, né? É a inovação, é o processo. ajudando a vida dele A vida também. prática, exatamente. Não ficou na teoria, né? É exatamente isso que a Latec faz, né? Facilita a vida com tecnologia e inovação. Você abriu muito bem. Você falou assim, eles fazem esse papel de ser ali um intermediário, um elo, né, entre a inovação e a indústria. Eu vejo muito isso mesmo na Latec. É o nosso, vamos dizer, uma missão que a gente tem. Missão de vida, né? De trazer mesmo, fazer esse elo da inovação que nasceu teórica, ser aplicada e o cliente ter o resultado colhido. É o que a gente faz da vida. E eu acho bem legal da Latec que ela é bem transparente. Quando ela vê a realidade de um cliente, ela não quer só vender o produto, ela quer vender a solução para aquele cliente. Não, isso aqui não cabe na sua empresa, não agora. Não é o momento de implementar esse produto. Vai chegar esse momento. Pode chegar, mas vamos devagarzinho. A gente tem outros produtos que cabem mais aqui do que... É a construção, né? É a construção. É aquilo que a gente falou na primeira peça nossa, de mudar a vida da pessoa, né? E o foco em mudar, melhorar e fazer diferença na vida dessa pessoa é muito, 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 muito além da venda. A venda é muito pequena. É mesmo uma parceria, é uma construção. Você não pode dar um automóvel para quem não tirou a habilitação. Exato. Né? Se você não tem automóvel, peraí, eu vou te ajudar. Vai andando com essa bicicleta aqui e vamos lá fazer autoescola. Vamos lá, aí você vai ter um carro. É passo a passo, né? É uma responsabilidade. Porque se você der o carro, ele vai se bater, acidenta. Né? Pode ser até que não. Pode ser até que não. Pode ser que ele nem use ele o carro. pode ser um talento nato ali, né? Mas pode ser que ele não chegue nem a entrar no carro. E às vezes o problema vai ser o carro. Bateu por quê? Porque o carro... Mas às vezes é porque não sabe manejar, né? Então, é uma responsabilidade com o cliente, né? Uma responsabilidade com os nossos fornecedores também, né? Porque imagina, se você começa a implantar ingredientes ou equipamentos por aí e as pessoas não sabem usar, e o que isso vai virar a longo prazo, né? Então, mas é que não serve o produto, né? Que não presta. Então também é uma responsabilidade para todos os lados, né? Para todos os lados. A gente, pelo contrário, a gente depende do sucesso do nosso cliente. A gente vive do sucesso do meu cliente. Se o meu cliente não tiver sucesso, não tem condição, eu viver de quê? E aí, diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu queria que vocês, de forma individual, né? Não foi combinado, mas a pergunta vai, né, individualmente. Para vocês, qual é o futuro da inovação, especificamente no nosso setor e na nossa região? Olha, de forma geral, o trabalho dentro de laticínios, ele é fisicamente bastante desafiador. E o que a gente tem visto no Brasil inteiro, e aqui não é diferente, é uma dificuldade muito grande de mão de obra nas indústrias, uma dificuldade de mão de obra qualificada também, né? Porque tem operações que são mais simples de você recrutar pessoas e ensinar, e tem operações dentro do laticínio que são mais complexas, precisa de um background maior, precisa de uma formação maior. Então, quanto mais especializado, mais difícil ainda. Então, nesse cenário, a mecanização, a automação é uma coisa que é um caminho sem volta. Já tem regiões do Brasil que, se não automatizar, não roda a fábrica, porque simplesmente não existe a pessoa para trabalhar. Não existe. Não é uma questão de quanto eu vou pagar, se eu estou pagando bem, se eu tenho plano de benefício. Não tem a pessoa. Não existe.
Então, a automação é um caminho sem volta. A gente vai precisar também simplificar as atividades complexas, porque a mão de obra qualificada também está cada vez mais escassa e cada vez mais cara. Então, quando você fala no que um FOS pode fazer versus a você treinar e capacitar uma equipe de analistas que seria muito maior. Não é que você não vai ter analista, você vai ter analista, precisa de ter analista, mas uma equipe muito maior para fazer atividades muito complexas, muito mais arriscadas em termos de perigos, manipulação de ácidos, né? Também ruma para isso, né? Você ter menos dependência humana nas coisas. Operações mais automáticas, operações mais padronizadas. Quando eu estudava na consultório, a gente falava assim, queijo não é receita de bolo. O que está por trás dessa frase? Todo dia tem um desafio, leite muda, varia, não sei o que e tal. E com essas tecnologias hoje, nós estamos caminhando para transformar o queijo em receita de bolo. Vai ser possível, já é realidade. Inclusive, é realidade latente aqui no Nordeste. Já temos plantas aqui no Nordeste para startup, que está fazendo automação e tudo, que vai ser receita de bolo. Que é um coágulo sem as medidas. Você vai ter um FOS na entrada, você vai ter uma padronização controlada, você vai ter um coágulo sem as medidas na coagulação, você vai ter uma automação na queijomate aplicando uma receita e você vai ter sempre a mesma massa. Você vai ter um cultivo que não atrasa, que não é susceptível a afago. Então, você fecha a cadeia, isso vai acontecer. O futuro da inovação queijo vai virar receita de bolo. E, para mim, além disso que o Rômulo falou, né, acho que casa com isso, é a especialização do tomador de decisão também. Né? É ele olhar macro, né, buscar as alternativas que ele tem para tomar a decisão correta. Se tornar líder, né? Exatamente. Saber liderar. Exatamente. E aí essas automações e, lógico, a competitividade no mercado. Essa não vai acabar. Então ele tem que estar de olho no futuro, de olho em novos produtos, de olho no mercado dele, né? E vai chegar um ponto, e já não vai chegar não, para mim esse ponto já existe, que não é se eu vou aderir à inovação, quando eu vou aderir à inovação. Eu acho que esse é o principal ponto. Né? Muita coisa do que a gente falou nessas últimas duas respostas é um consenso geral. Eu não estou falando o que o Rômulo acha, estou falando o que eu escuto de vários donos de laticínio, você enxerga as dificuldades que eles reportam, o que eles têm enfrentado. Então, para essa última resposta, eu sou basicamente um porta-voz do que eu vejo aí. Que a gente tem sentido. Né? É o que o mercado sente hoje. Essa dificuldade de... E aí essa dificuldade tem um lado positivo também para quem está entrando no mercado agora, né? Souber aproveitar a oportunidade, souber enxergar essa oportunidade, vai ser um profissional de sucesso. Muito bem remunerado, vai ser um profissional muito bem reconhecido, com toda certeza. Agora, tem que entrar com a cabeça nova, né? Tem que entrar, estudar, não é fácil. Laticínios é um negócio muito complexo, tem muita bioquímica. Entender profundamente, não virar um papagaio, né? Não ficar repetindo o que você ouviu, entender do negócio. Entender também que tem um caminho de construção, né, dentro do laticínio. E respeitar, né? E aceitar que tem que passar por esse caminho. Exatamente, que não é um caminho fácil, é um caminho duro, né, é um caminho de aprendizado. Nós estamos numa época de soluções prontas e fáceis, né? IA, né? O cara tá vendendo lá assim, como ficar rico com assim, você vê o dia inteiro, né? Como não fazer nada e se dar bem. Não é isso? A venda é o tempo assim, não faça nada e se dê bem de alguma forma. Em casa, eu trabalho 5 minutos, você ganha 10 mil. Que negócio fácil danado é esse? Que vida fácil Quem acordar antes aí das gerações que vêm, para que isso não existe, né? Para o fato que isso não existe, né? Não tem sucesso antes do trabalho, só no dicionário. Né? Vai se dar melhor, vai sair na frente, né? O pessoal que está estudando aí agora, fazendo os cursos e tudo, é um segmento muito rentável, remunera bem os profissionais, tem vagas de emprego, tem gente procurando emprego e tem vagas sem funcionário. Porque não bate. Tem a vaga, mas não tem ninguém com a qualificação. E o que eu estou te falando também é leitura de mercado.
não existe uma semana da minha vida que eu não tenho a solicitação de técnico para trabalhar numa fábrica. Mas a fábrica tem um perfil que eu não sei ninguém desempregado, eu não indico ninguém que está empregado, eu não sei ninguém desempregado que se enquadra naquele negócio, né? Claro, não conheço o mercado inteiro, né? Mas a sua realidade é diferente da minha. Nenhum. Né? E assim, não é é sempre mais de um por semana procurando alguém. Então, em termos de empregabilidade, porque pode até parecer um contrassenso, né? Você fala, pô, você está falando que o futuro é automatizar, mas como assim se vai automatizar e o emprego? Pelo contrário, gente qualificada vai ser necessário cada vez mais. Exatamente. Cada vez mais. Ele precisa dominar toda a tecnologia que está vindo aí, toda a automação que tá Talvez chegando. vai vir um robô que vai pegar a caixa e montar o pallet. Então essa operação de pegar uma caixa e montar um pallet, Isso já A existe. Mas é prazo, operacional, né? Hoje, grandes indústrias já trabalham com isso, por exemplo. Mas aí, eu trabalhei numa grande indústria, né? E que implantou isso. E dos que estavam, nenhum foi demitido. porque realoca, precisa de outros Você lugares. realoca. Agora, vamos lá. A atividade vai A dificuldade de contratar pessoas que fizessem aquilo era gigantesca. Então, na realidade, assim, sempre se precisava de alguém novo, porque a pessoa não queria. Então, você gerava problemas em cima disso. Quem mantiver a empregabilidade alta hoje não vai ter problema de carreira, de oportunidade. Mantém empregabilidade alta, né? Saber do que está falando, conhecer das coisas, estudar. Respeitar o processo, que a gente Estudar. não aprende Ler num livro. cursinho de Ler 5 livro. minutos na internet, né? Não. Aula rápida, né? E esqueceu os 5 minutos em Tem que casa ler que o dá muito livro. dinheiro. Não dá, Tem que não. assistir a aula, né? Tem que ir no chão da fábrica, ver como é que funciona. Tem que fazer o Não existem assim 10 dicas de ouro para mudar o seu laticínio. Tem, né? Tem, não É o dia a existe. dia. É o dia a dia. Oi, menino, obrigada por esse bate-papo tão enriquecedor. A gente sempre sai com uma bagagem maior, principalmente a gente entrevista, mas a gente sempre aprende muito com quem vem. A gente queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Mais uma vez, né? E Arthur, se quiser vir de novo, pode vir. Não Rômulo faz também. isso, a gente sabe o que você está plantando na sua vida. Já pode colocar 3 cadeiras sempre. A gente teve que adaptar o cenário aqui, né? Como vocês viram. Mas da próxima vez a gente já sabe que tem que ser 4 cadeiras, já deixa tudo certinho. Já deixa do Arthur pronto. Exatamente. Sim. Obrigado, gente. Obrigado, viu, pelo Obrigado. carinho, pelo convite. Foi muito legal, muito gostoso. Obrigado, meninas, mais uma vez. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigada, minha gente, que assistiu até aqui. Curtam, comentem, compartilhem, assinem. Ativem o sininho. Todas as informações estão na descrição. Todas Tanto as da redes Latec, sociais. contato para quem quer tecnologia de ponta, vai estar tudo aqui na descrição embaixo. E não Exatamente. esquece de assistir o episódio 14 lá em Inclinação. Vai lá no episódio 14 assistir Assistir a- e faz a mesma coisa. Curte, comenta, compartilha e Isso é aí. isso. Até o próximo episódio e até mais.